Oi pessoal do módulo 3, professor Rafael de português. Vou passar umas dicas para vocês sobre a primeira atividade do caderno Trilhas, número 2, de língua portuguesa. Está na página 14, 15 e 16 da sua apostila Trilhas de aprendizagem. Então as dicas vão ser bastante úteis. Eu espero que vocês consigam, com a ajuda dessas dicas, resolver todas as questões. Mas se você não conseguir, hoje é quinta-feira de manhã, lá pelas 10h30 a gente vai abrir uma sala de aula virtual através do aplicativo Zoom, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e aí você vai poder entrar em contato comigo na sala de aula e esclarecer suas dúvidas, tá? Então, vamos às dicas. Muito bem, alunos do módulo 3, etapa complementar, caderno 2 do Trilhas da Aprendizagem, matéria língua portuguesa, atividade 1. Então, vou aqui aumentar um pouquinho o zoom para a gente ler qual é a atividade 1. Olha lá. Opa. Então, leia o texto, responda as questões. Então veja, pessoal, o formato aqui dessa atividade é o formato de texto e questões. Esse formato, como eu já falei para vocês, ele é muito comum na escola, Vai acompanhar vocês até o final do ensino médio, E quase todas as matérias trabalham com esse formato. Te dão um texto e apresentam questões, Quando você chegar na universidade, aí os professores vão te dar só o texto. E aí você vai sentir uma saudade das questões. Sabe por quê? Porque as questões, pessoal, são nossas amigas. As questões o professor formula para destacar as ideias principais que estão no texto. Imagina aqui, deixa eu abrir um pouco mais o zoom aqui. Imagina que esse texto aqui tenha muitas ideias, Ele começa aqui, continua aqui. Há muitas ideias nesse texto. Mas existem ideias mais importantes, ideias fundamentais para você compreender o texto. Então, o professor, para te ajudar a achar essas ideias, ele formulou aqui, no caso, 8 questões. Então, as questões, elas estão aí para te ajudar a entender, Quando você estiver na universidade, o professor vai te dar um texto e vai pedir para você fazer um resumo do texto. Aí você vai ficar, ai meu Deus, quais são as ideias principais? Vai sofrer para achar. Tem um jeito de fazer isso. Qualquer dia eu ensino para vocês. Mas no nosso caso aqui, texto e questões, certo? Então, qual a melhor maneira de enfrentar esse tipo de atividade? É não obedecer o que diz aqui. Olha só, você vai ter que ler as questões, compreender as questões, depois você vai para o texto procurar as respostas, que são as ideias principais. É assim que funciona. Esse é o jeito mais fácil para você responder esse tipo de exercício. Vamos testar? Vamos ver se o professor Rafael está certo ou está errado? Então vamos ler a primeira questão. Primeira questão. Qual é o assunto tratado no texto? Qual é o assunto tratado no texto? Gente, eu vou chamar a atenção para vocês de uma das partes mais importantes de um texto. É o título. Olha o título. Pesquisa identifica comportamentos de risco e proteção para o Covid-19. Aqui está o assunto do texto, pessoal. Então, o assunto é uma pesquisa que foi feita, que procura identificar os comportamentos de risco, quer dizer, os problemas que as pessoas enfrentam e o que elas têm feito para se proteger contra o o vírus chamado coronavírus ou a doença chamada Covid-19. Então, no título está a ideia principal, Se você copiar esse título aqui, você vai ter respondido a questão número 1. O assunto é uma pesquisa que trata dos comportamentos de risco e os comportamentos de proteção contra a Covid-19. Não precisa ler nada, Só o título. Se você ler o título e compreender, você vai ter tirado
a ideia ou o assunto tratado no texto. Fácil, né? Vamos ver a número 2 agora? Olha. Qual é a data da publicação do texto e por que ela precisou ser atualizada? Então, vamos voltar para o texto, né? Onde é que está a data de publicação? Aqui, ó. Sexta, 29 de maio de 2020, às 22h06. Foi quando esse texto foi publicado na internet. Então, esse texto não foi escrito no jornal, nem em revista, nem em livro. Ele foi publicado na internet. Se ele é publicado na internet, ele pode ser alterado, ele pode ser atualizado. Olha lá. Então, ó, na segunda, dia 1º de junho de 2020, às 11h38, esse texto foi atualizado. Alguma coisa foi mudada nesse texto, né? Então, essa é uma das características do texto que está no mundo digital, né? Ele não é fixo, ele pode ser alterado. E cada vez que você alterar, você tem que marcar a data que você alterou, certo? Alguém que leu o texto antes do dia 1º de junho, talvez tivesse alguma informação que não estava muito certa, que depois foi atualizada. Então a pergunta, quando aqui pergunta, ó, qual a data da publicação do texto, você vai dizer 29 de maio de 2020, certo? E aí pergunta, por que ela precisou ser atualizada? Porque houve alguma modificação no texto. Essa é a resposta. Não sei qual foi, né? A gente só tem o texto atualizado, não temos o texto original. Então alguma coisa mudou aqui. Por isso que ele precisou ser atualizado, né? Uma informação, um dado, um número, uma opinião de alguém mudou. E aí o texto foi atualizado. Veja, não lemos nada ainda do texto, já respondemos 2 questões. Olha que moleza, né? Vamos para 3? Quantas pessoas foram entrevistadas na pesquisa? Então quantas pessoas foram entrevistadas? Será que o texto vai responder isso para mim? Lógico que vai, né? Vamos ler? O Ministério da Saúde quer entender como a população está enfrentando a pandemia. Para isso, entrevistou, olha que achou, né? Mais de 2.000 pessoas foram entrevistadas para essa pesquisa, né? Então, resposta, mais de 2.000 pessoas. Toda pesquisa, pessoal, ela se resume em porcentagens, né? Então, aqui temos aqui várias porcentagens, tá vendo? Tá vendo? Então, vamos ver se a pergunta 4 pode abordar isso, olha lá. Qual é a... deixa eu colocar aqui que eu já estou todo perdido, ó. Qual é a porcentagem de pessoas que apontaram distúrbios do sono, relataram falta ou aumento de apetite, adultos que precisaram sair de casa pelo menos uma vez na semana anterior à data da entrevista? Então, a pesquisa vai dar porcentagem para cada um desses 3 comportamentos, ó. Pessoas que tiveram distúrbio do sono, pessoas que tiveram falta ou aumento de apetite e pessoas que precisaram sair pelo menos uma vez na semana anterior à entrevista. Então, ó, vamos voltar para o texto e vamos olhar lá as porcentagens. Então, vou abrir um pouquinho para a gente chegar melhor. Não posso abrir muito, senão vocês não vão conseguir ler toda a linha. Olha lá. Ó. Chamou a atenção o fato de que 41,7% dos entrevistados apontaram distúrbios do sono. Então, ó, qual a porcentagem de pessoas que apontaram distúrbio do sono? 41,7%, está aqui, né? E aí depois continua. E 38,7% relataram falta ou aumento de apetite. Então, olha lá. Comportamento relataram falta ou aumento de apetite. Quantos por cento? 38,7%, tá vendo? E depois ele vai para cá, ó, outra porcentagem aqui, ó. Além disso, 87,1% dos adultos precisaram sair de casa ao menos uma vez na semana anterior à data da entrevista. Então, terceira coluna aqui, ó, você vai colocar 87,1%. Então, essas porcentagens estão no texto. É só você procurar, né? Esse texto é interessante que, além de a gente entender língua portuguesa,
a gente aprende um pouquinho de estatística, né? O que é muito bom. Pergunta número 5. De acordo com a pesquisa, qual foi o maior motivo que levou as pessoas a saírem de casa? Então, olha, nós vimos que 87,1% das pessoas precisaram sair de casa. Qual o motivo delas saírem? É só continuar procurando as porcentagens, certo? Ó, aqui não tem nenhuma porcentagem, aqui não tem nenhuma porcentagem, tá vendo? A porcentagem volta a aparecer aqui, tá vendo aqui, ó, 75, 45, 20 e tal. Então aqui que está a nossa resposta, né? Olha lá. Entre os principais motivos que levaram as pessoas a saírem de suas residências, olha lá, destacam-se compra de alimentos com 75,3%, certo? Todos os outros números são menores, tá vendo? Então o maior motivo, 75,3% das pessoas saíram de casa porque precisavam comprar alimentos. Então, a resposta está dada, né? Ó. Pergunta 5. De acordo com a pesquisa, qual foi o maior motivo que levou as pessoas a saírem de casa? Necessidade de comprar alimentos, né? Fácil, né, gente? Isso aqui tá uma moleza. Mas você percebe quando você entende a pergunta, fica mais fácil a resposta? Olha lá. A pesquisa menciona alguns problemas relacionados à saúde mental das pessoas. Então, ficar preso em casa afetou a mente das pessoas. Quais seriam alguns problemas? Quais são os problemas que as pessoas tiveram? Vamos voltar para o texto? Olha lá. Então, ó, aqui falou sobre por que as pessoas saíram de casa, certo? Certamente a resposta está nesse parágrafo aqui. Vocês perceberam, pessoal, que à medida que você avança na leitura, as perguntas sempre se referem à parte seguinte do texto. Então, a sequência das perguntas segue a sequência do texto. Isso é muito legal, né? Fica fácil de achar a resposta. Olha lá. A pesquisa apurou a frequência com que problemas relacionados à saúde mental incomodaram os entrevistados. Então, aqui vamos falar sobre dados da saúde mental. Então, nós vamos direto nas porcentagens, ó. 35,3% falta de interesse de fazer as coisas. Então esse é um dos problemas que houve, né? As pessoas perderam o interesse. 32,6% disseram se sentir para baixo ou deprimidos. Então, o segundo problema aqui de saúde mental foi a depressão, a tristeza, né? 30,7% se sentiram cansados. Então, ficar em casa deixou as pessoas cansadas. Então esse é outro problema de saúde mental, né? Porque não é um cansaço físico, né? É um cansaço mental. 17,3% escreveram lentidão para se movimentar ou falar, ou está muito agitado. Então, ó, um outro problema é que alguns se sentiram lentos, certo? E alguns se sentiram agitados, né? 16,9% relataram sentir dificuldade de se concentrar. Então, dificuldade de concentração foi outro problema mental, né? E 15,9% disseram se sentir mal consigo mesmo. Então, a pessoa se sentiu mal consigo própria, né? Então, aqui são os problemas de saúde mental. Só você ir respondendo, né, os problemas, certo? Que as pessoas tiveram, conforme você viu aí no texto, certo? E agora chegamos à questão número 7. Olha lá. A questão número 7. Veja lá. Essa questão é interessante a gente ler. A pesquisa apontou que o percentual de adultos que relataram higienizar as mãos e objetos tocados com frequência foi maior entre as mulheres, 88,6%. Então, o que isso aqui está dizendo? Que as mulheres foram mais cuidadosas em higienizar as mãos e os objetos. Isso está no texto, né? Porque diz assim, a pesquisa apontou, certo? Você não precisa olhar para o texto, porque aqui já está dizendo que o texto disse isso. A pergunta é, por que você acha que isso acontece? Então, essa resposta aqui, pessoal, não está no texto. Quem tem que responder é você. Então, você tem que dar a sua opinião. Por que você acha que as mulheres foram mais cuidadosas
em higienizar as mãos e os objetos. Por que as mulheres são mais cuidadosas que os homens, na sua opinião? Então, aqui não tem resposta no texto, aqui você tem que dizer o que você pensa, né? Por que as mulheres foram mais cuidadosas do que os homens em higienizar as mãos e os objetos? Dá a sua opinião aí, você vai ter que dar, né? O professor não pode te ajudar nisso. Última pergunta. E você? Olha você aqui de novo. E você? Como está lidando com a pandemia? Então, você vai estar falando da sua vida. Como é que você está lidando com a pandemia? Você está saindo de casa? Você está dormindo e se alimentando bem? Escreva um pequeno texto sobre como você está passando por esse período. Fale sobre as vantagens e as desvantagens provocadas pelo isolamento social. Então, esse texto é sua opinião. Aqui também não caberá ao professor te dizer qual é a resposta, porque a resposta não está no texto. A resposta está com você. Tá bom? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês a responder a atividade número 1, que tem texto e questões, e a gente se vê na próxima oportunidade. Um abração para todo mundo.